Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os terdes, que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. Um programa que todos os dias, ou melhor dito, de lunes a viernes, tem ele compromisso de levar hasta os terdes ele verdadeiro Espírito. Ele Espírito que nos conserva em el altar, ele Espírito que nos conduz com temor, com segurança, ele Espírito que nos conduz a agradar a nosso Deus. E nele final dele programa, eu estarei orando por todos os obreiros, por todas as obreiras, por todos os colaboradores, por todos os discípulos, pero antes de orar por os terdes, eu estarei junto com os terdes, orando pelas pessoas que se encontram afligidas, orando pelas pessoas que a aflição entrou em sua casa, entrou em suas vidas. Há muita gente agora acompanhando ele programa, em que a aflição está lhe causando a angústia, está lhe causando uma depressão. Por isso que nós outros deixamos à disposição de todos os que sofrem nosso WhatsApp. Aí está 099 895 9144. Vou repetir para que você possa apontar e através deste WhatsApp você pode enviar seu nome, o nome de toda a família. Poderás também enviar uma mensagem de voz para que venhamos escutar e depois lhe orientar. 099 895 9144. Para você que acompanha ele programa através da rede Aleluia, através da TV Universal, através da rádio, não? Nossa rádio que se encontra aí, Ecoantena 1030 AM. Você que acompanha ele programa através de nossa rede social, Facebook, Obreiros Equador, e YouTube, Obreiros Equador Universal. Quem acompanha pela rede social poderá por Facebook e YouTube enviar seu nome e ele nome também de toda a sua família e compartilhe ele programa em sua própria rede social para que outras pessoas possam receber esta bendição. Prepare um vaso com água, porque eu, pastor Jorge, estarei com todos os discípulos e obreiros orando para que esta aflição, para que ele causante de sua aflição seja echado fora e sua vida já pueda cambiar. Eu gostaria de iniciar ele programa mostrando-lhe uma história de uma pessoa que se desviou, que se apartou do altar. A história de uma pessoa que resbalou, mas graças a Deus, esta pessoa pudo regressar. E regressando, suas heridas foram sanadas. Heridas externas e as heridas externas foram sanadas porque esta pessoa tomou a decisão de volver para o altar. Preste muita atenção em esta história e já regressaremos com todos os terdes. Antes de llegar a la iglesia estaba con depresión, tenía insomnio, me sentía sola, aunque estaba con mis amigos o familia me sentía sola. El peor momento donde llegué al fondo del pozo fue cuando me quedé encerrada por un mes sin salir de la casa porque no quería saber de nadie. Yo sabía que no estaba bien y necesitaba ayuda. Fue ahí que miré el programa de la televisión en la noche y me llamó la atención. Lo que estaban platicando ahí muchas cosas eran lo que a mí me estaba pasando. Entonces fue que ahí decidí ir, ¿no? El primer día que llegué, me recuerdo que fue viernes, entonces hicieron oración fuerte y ese día algo pasó en mí. Sentía que todo el peso que traía salió.
Todo iba bien, me gustaba cómo iban las cosas, todo estaba cambiando. La única cosa que, no asumí mi fe con mis amigos, con las personas que estaban a mi alrededor. Ellos no sabían que yo estaba yendo a la iglesia. La vida que tenía antes de ir, era de fiestas, bailes, ir a tomar. Entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo sabía que yo ya no quería hacer eso. Yo sabía que era algo que no estaba bien, pero por tener vergüenza de que, que ellos me rechazaran o por quedar bien con ellos, yo iba. Entonces era incómodo para mí, pero no tenía el coraje para decirles, ya no quiero ir con ustedes. A la hora de hablar con Dios, yo me sentía con vergüenza de hablar con Él. Tal vez porque estaba inmadura en la fe, me alejé. Poco a poco me alejé, dejé de ir los domingos y de ahí ya me alejé totalmente, no volví más. Aconteció que un chequeo de rutina en la clínica, me detectaron cáncer. Entonces fue ahí cuando dije, no tenía a quién recurrir, me asusté, pensé que me iba a morir, entonces dije, no, necesito ayuda y regresé. Dios está ahí para nosotros, los pastores, las personas que están alrededor ahí, siempre nos dan la bienvenida, pienso que son los más felices de que nosotros regresemos. Entonces fue un recibimiento bonito y me sentí bien de que había alguien que se preocupaba por mí. Empecé a entregar a mi vida para Dios, realmente tener un compromiso con Él. Tuve que enfrentar a mis amigos, a las personas que estaban alrededor y decirles realmente que yo ya no quería la vida que tenía. Entonces, buscando, fue que tuve mi encuentro con Dios. Fue una experiencia maravillosa que digo, wow. De ahí en adelante fue más fácil, ¿no? Nunca fui al médico para que me hicieran tratamiento, pero cuando tuve mi encuentro con Dios, yo tuve más así, ¿no? De que esa convicción de que Dios estaba conmigo, de que Él podía hacer todo. Y gracias a Dios fui curada. Con el Espíritu Santo ahora es Él que me da la fuerza para permanecer en la fe, para seguir firme, para no volver atrás como lo hice antes. Él es quien nos guía, Él es quien me da la dirección que yo tengo que seguir para seguir perseverando, tener mi mirada fija en Jesús. Entonces es maravilloso. Hola, Pastor Jorge. Yo soy la obrera Catherine Álvarez de Daule y yo quisiera hacer una pregunta. Cuando una persona que estaba sirviendo a Dios se aparta y ella quiere volver nuevamente a los brazos del Señor Jesús, el Señor Jesús le da una nueva oportunidad, Él la perdona. De antemano yo le agradezco la respuesta. Uma pergunta muito interessante. Claro que sim. Quando uma pessoa que se apartou, se desviou ou hasta serviu a Deus como obreiro ou como pastor, não importa, mas esta pessoa tomou a decisão de regressar, é porque a própria pessoa já se deu conta que falhou, que resbalou, que se equivocou. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele dá para todos uma nova oportunidade. Só não há oportunidade quando uno morre. Depois que morre, já acabou todas as oportunidades que uno poderia ter. Mas quando uno habla de eu vou regressar, de eu quero levantar-me, de eu quero volver a servir a Deus, claro que a misericórdia de Deus bendice esta pessoa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4, veja o que está escrito: pero Deus, que és rico em misericórdia. Mire o que é Deus. Deus não é um Deus vingativo, malo, não. É rico em misericórdia, por causa del gran amor com que nos amou. Ou seja, Deus é rico em misericórdia. Ele ama ele pecador. Ele não ama ao pecado ou as coisas malas que o ser humano hace,
mas ele ama ele pecador. E quando a pessoa realmente quer regressar, Deus, em sua infinita misericórdia, está de braços abertos e dá oportunidade e ajuda aquela pessoa a se renovar, a se limpiar e volver a viver com a vida no altar. Vamos agora a uma história de uma pessoa que foi para o altar. E esta pessoa, uma vez que foi para o altar, não foi de uma maneira qualquer. Ela já foi para o altar para tomar uma decisão. Ela já foi para o altar para que a diferença pudera acontecer em sua vida. Eu gostaria que você colocasse muita atenção nesta história, porque o mesmo poderá acontecer em sua vida se você colocar sua vida no altar. Você que aún não enviou seu nome e ele nome de toda a sua família, nosso WhatsApp se encontra à disposição. 099 895-9144. Você pode enviar seu nome, ele nome de toda sua família. Prepare um vaso com água, por favor, porque eu estarei no final do programa orando por todos os obreiros, orando por todos os discípulos, pero antes estaremos unindo-nos para orar por você que está vivendo uma situação de aflição, uma vida de aflição e que necessita de ajuda de Deus Todo-Poderoso, ou melhor dito, da Santíssima Trinidade. Vamos a esta história e já regressamos para nosso momento de nossa meditação. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Yo empecé una vida muy sufrida desde mi niñez. Cuando yo era pequeño, nosotros vivíamos en el campo, en una zona rural, razón por la cual no tuvimos la oportunidad de poder formarnos o estudiar. Para nosotros era trabajar y salir a buscar la vida, digamos, en otras palabras, a buscar trabajo, a querer salir adelante. Trabajábamos cortando caña, haciendo otros trabajos así duros. Cuando tenía mis 17 años recuerdo yo que ya me involucré en los vicios por malas amistades, formé mi hogar aparte, tuve mi esposa ya. Entonces después de ahí en más aumentó más todavía mi sufrimiento, me involucré más con los vicios, mi esposa tenía siempre celos conmigo y los problemas aumentaban y cada día que pasaba parecía más difícil, más o menos unos 3 años seguidos que estaba constantemente, que ya no paraba más de tomar alcohol, tanto problema que tenía a causa de los vicios que yo estaba cada vez peor. Mi esposa con mi madre buscaron brujos, curanderos, queriendo que yo saliera adelante y gastábamos dinero ahí. Entonces ahí yo sacrifiqué en el altar de los brujos, queriendo cambiar de vida, pero cada día que pasaba empeoraba. Aumentaba las peleas en la casa, las discusiones. Llegué a golpear a mi esposa en varias oportunidades. Ya estábamos a punto de separación, ya no había más salida, ya habíamos buscado en todos los lugares para salir adelante de esto, pero no se daba más. Cuando yo llegué para la iglesia estaba justo el propósito de la campaña de Israel. El pastor estaba hablando del sacrificio, ¿no? De la campaña de Israel, del sacrificio, el cómo usar la fe con tanto desespero que yo tenía. Yo pensé así, bueno, ya estoy en el fondo del pozo, no tengo nada a perder. Ya sacrifiqué para los brujos, ya sacrifiqué tanto trabajo, tiempo, dinero para los vicios. Entonces yo dije, voy a hacer una prueba con Dios. Y ahí es donde yo me coloqué a la disposición de Dios, todo lo que yo era, toda la mala persona que yo estaba, los vicios que tenía. Coloqué todo en el altar, sin reserva ninguna. Y gracias a Dios, a partir de ahí, hubo un cambio total en mi vida. Había paz en mí, y mi matrimonio fue restaurado total por completo. Y ahí empezamos a trabajar ya
colocando a Dios en primer lugar. Ahí ya fuimos saliendo adelante paso a paso, económicamente también andábamos mal. Entonces en plena pandemia lo vendí el micro y gracias a Dios conseguí comprar una camioneta mediana. También a poco tiempo, a 7, 8 meses, conquisté otro camión más grande y así por delante, gracias a Dios, estamos siendo bendecidos. También la casa, yo no tenía casa, entonces conquisté mi casa propia y gracias a Dios hoy podemos decir que nuestra vida es una bendición. Y hoy yo entiendo, gracias a Dios, que el altar es la presencia del propio Dios aquí en medio de nosotros. Y si nosotros vamos al altar, Dios nunca nos va a desamparar. Dios no queda debiendo nada a nadie. Si nosotros entregamos nuestra vida al 100% en el altar, Dios es quien va a transformar nuestra vida total y completa. Todas as vezes, obreiros, colaboradores e todos os discípulos, todas as vezes em que nós outros vamos para o altar, para uma decisão, a resposta de Deus é já vem. E é já vem de maneira em que os demais não conseguem entender, pero como passou, não estava para morrer e está vivo, não estava com uma deuda impagável, como assim? Já pagou a deuda? Com o que passou esta enfermidade? Não tinha cura, está curado, porque nele altar se encontra a resposta, e nele altar se encontra a salida, os milagros que uno necessita, e é nele altar que aquele ser humano tem a maior experiência com Deus. Eu estava meditando, obreiros e discípulos, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, e foi o mesmo que aconteceu na época dele profeta Elias. Ele se deu conta que aquele povo estava sofrendo, e que aquele povo estava sofrendo porque ele próprio povo despreciou o altar, despreciou o sacrifício, deu a espalda para Deus, e ele chamou a todo o povo para que acontecera uma prova. Se Deus era Deus, ele fogo iba descender do céu. Mire que está escrito: entonces invocad el nombre de vuestro Deus, e eu invocarei el nombre del Senhor, porque naquela época ele povo estava dando confiança, ouvidos aos profetas de Baal, a Deus que não fazia nada por ele povo. Ele resultado daquela sequia, daquela miséria, morte, daquela escassez, é porque ele povo deixou de crer em nele Deus vivo para crer em Deus morto. E os profetas de Baal diziam: não, Baal é Deus. E Elias dizia: não, Deus é ele Deus dos céus e da terra. E ele povo quedava: quem é Deus? Então Elias chamou a todos para que uma prova fosse hecha. E através desta prova, teria que mostrar quem era ele verdadeiro Deus. Aí ele habla assim, preste muita atenção. E ele, Deus, que responda por fogo, esse é Deus. E todo ele povo respondeu e digo: a ideia é boa, porque a única maneira de sabermos que Deus é quando colocamos a la prova. Ele próprio Deus pede para uno a ser uma prova com Deus. Hagamos uma prova com Deus e nele altar. E nele altar verdadeiro, porque quando vamos para o altar, quando colocamos nossa vida nele altar, nós outros vencemos o que naturalmente não era possível vencer. Nós outros vamos nele altar
a definir a situação. E quem mire para a sua vida, quem mire para a nossa vida, não tenha dúvida, Deus é com esta pessoa, Deus está com esta pessoa. Por isso, vá se preparando, vá se organizando para esta vigília, que será este viernes, às 11h30 da noite. E dia 23 de julho, aí está, dia 23 de julho, eu gostaria de acordar a todos, porque dia 16, que será sábado, não haverá reunião dos discípulos. Mas dia 23, por causa dessa vigília, não haverá reunião dia 16. Mas dia 23 de julho, nós outros haremos a reunião solo para obreiros e colaboradores. Atenção, toda Guayaquil, hasta Parque Califórnia, Kitty Luke, todas as igrejas que correspondem a Guayaquil. Vamos estar todos reunidos aqui no templo dia 23. Todos os obreiros, todos os colaboradores em todo o país vendrão uniformados. Vão trazer sua Bíblia, porque neste dia o Espírito Santo estará preparando algo grande. Algo grande tem que acontecer para avivamento de nossa alma, de nossa vida espiritual. Será desde aqui do Templo de la Fé para todo o país, por isso que todos os obreiros devem se organizar. Dia 15 a hora será a vigília para uma decisão, 11h30 da noite. E dia 23 de julho, uma reunião exclusiva solo para obreiros, obreiras e colaboradores. Uma reunião que vai marcar a vida espiritual de todos os servos. Passe a voz. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Nuestro Deus e nuestro Padre, Deus Todo-Poderoso, nós outros, uma vez mais, nos reunimos com tus servos para orar, para interceder por todas as pessoas afligidas, por todas as pessoas que enviaram seu nome e o nome de familiares, e que a aflição ha sido constante em seu hogar, em sua vida, em seus caminhos. Mas Deus Todo-Poderoso, em nome dele, Senhor Jesus, eu lhe pido e determino que ele, causante desta aflição, seja ora arrancado, que ele, causante desta aflição, seja desejo, porque este mal que se encontra na família, que se encontra no hogar, que se encontra no corpo, causando dolores, depressão, causando vícios, a depressão, causando várias coisas que perturbam esta pessoa. Sejam livres porque o poder de Deus, em nome de Jesus, ha chegado a hora hasta você. Esta gana de morrer, esta gana de matar, esta gana de fazer uma loucura, seja arrancada por ele poder dele, Senhor Jesus. Seja livre,
livre de todos os males. Mi Padre, bendiga Equador. Mi Padre, bendiga esta nação. Mi Deus Todo-Poderoso, envia tus ángeles e bendiga a los 4 rincones deste país e a los que governam este país, que tenham a sabedoria, a força, a disposição de ajudar a este pueblo. Espírito Santo, eu oro por todos os obreiros, as obreiras, todos os evangelizadores, colaboradores, todos os discípulos, e pido ao Senhor que ajude-lhes, ajuda a tus servos para que ele fogo não venha apagar-se. Este viernes agora estaremos em uma vigília, em uma madrugada de renovação, em uma madrugada de avivamento para uma decisão. Há que acontecer a diferença para quem vá para o altar, por tudo. És tudo ou nada. Não podemos aceitar a vergonha, a humilhação. Espírito Santo, e bendiga ele dia 23, uma reunião às 4h30 da tarde, exclusiva, solo para obreiros e colaboradores. Mi Padre, guarda-los, proteja-los, livra-los de todo ele mal, e consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Graças a Deus. Estou seguro que o Espírito Santo já lhe bendigo abundantemente. Então, organize-se. Este viernes, dia 15, a vigília, às 11h30 da noite, aqui para todos do Templo de la Fé, das demais igrejas, dos pastores estão organizando os melhores horários, cada um em sua igreja. Agora, dia 23, às 4h30 da tarde, será toda a Guayaquil, passe a voz, toda a Guayaquil, todos os obreiros, obreiras e colaboradores uniformados. Será uma reunião exclusiva, onde eu creio que coisas grandes acontecerão e será transmitida desde aqui para todo o país. Amanhã nós outros estaremos com a cadena de la sanação. Todas as pessoas que desejam vir receber a bendição para sua saúde, você é nosso invitado. Amanhã estaremos ministrando la sanação. Avenida de las Américas, 305, ao norte de Guayaquil. Aí está nosso Templo de la Fé. Se você venir com seu auto, nós outros temos um amplo parqueadero para que você pueda guardar seu auto com toda segurança. Às 7 da manhã, há o primeiro serviço, depois às 10, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e o último serviço às 7 da noite. Se você não pode vir aqui no templo, vá em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Às 11 da noite estaremos com nossa caminata de la fé, por Oromá TV, em vivo, por Oromá TV, e exatamente 1/4 ou 10 para a meia-noite, estaremos realizando a oração com o senhor o Bispo Gustavo, desde o altar aqui do templo, por Oromá TV, por la rede Aleluia, por la rádio Ecoantena 1030 AM, por Sonorama FM 103.7. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Amanhã
volveremos com ele programa Obreiros em Foco. Invite uma pessoa para participar dele programa com você. Hasta amanhã e hasta las 11 de la noche com la caminata de la fé. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.